participam com a gente do Futebol no Mundo Streaming, muito além da segunda tela. Hoje, o nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre a diferença entre os públicos. Eu apresentando Marcos Brasil Almeida, junto com os comentários do Alexandre Júnior. Convidado mais do que especial, nosso entrevistado da semana, Alexandre Oliveira, repórter, trabalhou na Globo, trabalhou na Sport TV, trabalha agora na Cracknet, vai falar com a gente. Boa noite, Alexandre, obrigado por ter aceitado. Obrigado pelo convite, acho que a ideia é muito legal, vamos ver o que a gente pode acrescentar no trabalho de vocês. Fechou. Boa noite, Alex. Boa noite. Fazer as honras. Gentileza. Ale, uma pergunta aqui, você que trabalha hoje com o Cracknet, trabalha na Live Mode também, com reportagem, qual a principal diferença entre uma condição de apresentação na TV aberta e no streaming, no YouTube, o que seja? Acho que a grande diferença é a maneira que você se comunica, né? Quem está no streaming é um cara que está acostumado com o YouTube, acostumado com rede social, ele vê o jogo de uma maneira diferente e quer receber essa informação da maneira que ele está acostumado. Na TV aberta é uma forma de você se comunicar mais tradicional, né? E tem aquele padrão, abre a transmissão com o narrador, fala, chama o repórter, tem a comunicação, tem a informação das equipes, tem uma entrevista. Não é uma coisa tão soltinha. Acho que as coisas estão até mudando na TV aberta, né? Está sendo mais permitido uma brincadeira, mas de longe não se compara ainda o que é o streaming, né? O streaming ele te dá mais liberdade de você brincar, ele aceita melhor um outro tipo de informação, um outro tipo de entretenimento. Claro que quando você tem a notícia, quando você tem a informação, é o básico de todos os lugares, né? Por exemplo, o jogador quebrou a perna, ficou séria a transmissão. Vamos lá, o que aconteceu, por que ele quebrou, onde ele quebrou, quando ele vai fazer exame, está sendo encaminhado para algum hospital aqui perto. Você vai dar o trabalho, a informação para você noticiar o seu ouvinte, o seu espectador, seja qual for a plataforma. Isso não muda. Mas a maneira de você conduzir no streaming, ele te permite que você seja mais leve o tempo todo, que você trabalhe mais o esporte, no caso que eu estou fazendo, como mais entretenimento do que é na TV aberta. A TV aberta é mais fechada, mais sisuda ainda, mesmo que esteja melhorando essa questão, mas ainda tem essa questão de ser mais dura em relação ao streaming. E outra pergunta, seguindo nesse caminho também, com relação a cross-mídia você deve ter visto no último Paulistão que a Record teve uma transmissão no streaming e na televisão, todas diferentes. Uma do streaming era mais desenvolta, mais com o lado mais humorístico, e na TV aberta foi o lado mais informativo. Como você, como repórter, como apresentador, vê essa cross-mídia? Você acha que esse é o caminho certo que a TV tem que seguir, ou se é um pouquinho diferente? Se a TV aberta tem que ficar mais perto do cross-mídia, ou se ela tem a abrir e ter cross-mídia sempre? Isso. Eu acho que é uma tendência. A Copa do Mundo, por exemplo, na Globo vai ter a transmissão da Globo, com o Galvão narrando os jogos, e no Globoplay vai ter o Thiago Leifert, né? Que por mais que ele narre já está adquirindo a experiência de fazer na Amazon os jogos do campeonato da Copa do Brasil, por exemplo, ele é um cara que vai conduzir diferente. Ele não vai ser o Galvão, ele vai brincar, ele vai procurar o diferente, ele tem um olho bem atento a isso, o que tiver de diferente, ele vai falar de uma maneira diferente. Quanto mais cross-mídia tiver, melhor. Se tiver mais humorístico, vai ser muito mais para quem tem essa veia, né? Dificilmente vai ter um jornalista ali, vai ser, né? Porque tanto na Record era o Silvio Luiz, que é um narrador, né? O Carioca e o Bola. O Carioca e o Bola, que não são jornalistas, não são repórteres, estão ali para fazer humor mesmo. Então essa era a intenção. Então, assim, para o jornalista não vai funcionar tanto, só se você for muito engraçado como jornalista, né? Aí você vai caber ali. Mas pode ter, né, como tem na Amazon, por exemplo, né? Tem o Thiago Leifert narrando no streaming com ele, e tem uma narração tradicional do outro lado, né? Tradicional, da maneira, né, o narrador ali mais sério, mais sisudo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Se for bem feito, tem espaço para todo mundo. O ruim é se for mal feito,
que não respeite quando for notícia, que, né, pode brincar, mas não pode desrespeitar. Eu acho que o princípio é básico para todo mundo. Se você fizer bem feito, vai ter espaço para todo mundo e vai ser muito melhor para a gente. A gente vai ter mais lugar para trabalhar. Nessa linha ainda, você falou sobre a qualidade, sobre essa questão da diferença e também desde que não atrapalhe, desde que não interfira na notícia ou que não interfira na qualidade da transmissão. Sei que já trabalhou em transmissões mais sisudas, mais fechadas da TV aberta e no streaming. Em algum momento você já sentiu que o meio guiou a notícia, ou em algum momento você não conseguiu transmitir a notícia de uma forma que você gostaria por conta do meio pedir um engajamento maior ou algo diferente? Não, nunca. Nunca. Eu sempre tive liberdade de fazer da maneira que eu acho correta. Né? Talvez depois, né, discutindo, né, com uma chefia e tal, a gente achou que faltou isso, achou que poderia ter levado por isso. Mas geralmente você tem uma coordenação no seu ouvido, né? E né, ali na coordenação tem mais pessoas discutindo, né, nos bastidores ali, num caminhão da vida, né, que seja na TV aberta ou no estúdio mesmo, né, no switch. E eu acho que ali eles podem te conduzir para uma forma que eles achem mais importante para a empresa, né? Talvez. Mas nunca aconteceu. Uma coisa importante que tem acontecido, eu estava na transmissão do gol do Ronaldo, que ele quebra o alambrado, sabe? Contra o Palmeiras lá em Presidente Prudente. Não teve nenhum direcionamento assim, tal coisa. O que acontece, talvez, acho que isso é importante. A partir do momento, o streaming, ele te dá muitas possibilidades. E uma das possibilidades é você fazer uma transmissão chapa branca. O que é? Você fazer para o clube, né? Estou trabalhando para a TV São Paulo. Para a TV São Paulo, se acontecer uma coisa com a estrutura do estádio do Morumbi, talvez seja melhor eu não falar, entendeu? Porque eu estou indo contra uma coisa que eu estou fazendo. Por exemplo, estou fazendo o Campeonato Paulista para o Paulistão, para a Federação Paulista. Deu problema no VAR. Talvez eles peçam para eu não falar do VAR. Isso é uma questão, porque você está fazendo uma coisa voltada diretamente. É uma coisa que você fazer para uma empresa. Estou fazendo para uma fábrica de refrigerante, aí o refrigerante as pessoas começam a passar mal, né? Num evento que você está transmitindo. Não vai falar que é o refrigerante, né? Você está correndo muito atrás, né? Contra do que é que você está trabalhando no momento. Está te pagando, né? Exatamente, assim. O certo é você trazer notícia. Eu acho que o certo seria trazer notícia. Tá fazendo para a federação? Tá tendo problema no VAR? Tá tendo problema no VAR. A arbitragem está errando? A arbitragem está errando. Entendeu? Eu acho que o certo seria isso. Mas com o streaming que é voltado para isso, fazendo diretamente para a empresa ou para um patrocinador específico, eu acho que isso vai ficando cada vez mais chapa branca. Isso vai ser um problema, mas as pessoas vão ter que se acostumar a fazer desse jeito. Existiu também uma discussão parecida com relação a Globo não criticar alguns eventos que fazia. Já teve essa discussão até que da ESPN tem um viés mais crítico, mas falando ainda sobre a diferença entre a TV aberta e o streaming, você sente, você tem esse feedback muito mais presente no streaming do que na TV aberta da audiência. Ainda falando sobre a audiência, você consegue sentir assim a diferença na demanda, no sentido assim, o que um telespectador da TV aberta espera e o que um telespectador do streaming espera numa transmissão em geral? Eu acho que é bem perceptível assim a idade de quem está assistindo, né? Telespectadores, do espectador. Eu acho que quem está no streaming ainda é um público mais jovem, bem mais jovem do que está na TV aberta. Eu acho que, e assim, quando você vai pensar, o Campeonato Paulista de Futebol que a gente fez pelo YouTube teve um baita sucesso de audiência, de público. E, se não me engano, chegou um jogo de Corinthians e Palmeiras, ou a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo, chegou a 1.800.000 simultâneos. É muita gente, né, numa live, mas é muito menor do que é uma audiência da TV aberta. Entendeu? É muito menor ainda. Se a gente transformar esse número para a TV aberta, vai dar 2 pontos de audiência, 1 ponto, sabe? É um número muito pequeno ainda. Por quê? Porque o streaming ainda não chega na casa de todo mundo, né? Tem que ter uma boa internet, não é uma coisa que acontece em todas as casas do Brasil. Tem a coisa da tradição, a pessoa mais velha está acostumada a ver pela TV aberta, ela sabe como ligar
a TV, colocar no canal que está passando o jogo. No streaming, por exemplo, esse ano, a Copa do Brasil passa num lugar, os jogos do Atlético Paranaense passam em outro lugar, passa com o Casemiro na Twitch, aí você quer ver o Campeonato Paulista, está passando em outro lugar, e assim vai ser. É assim você. A tendência é cada vez ter mais opções e mais leque de opção para você assistir. Eu acho que ainda o cara que vê na TV aberta, ele não tem acesso a você, né? Ele não fala com você diretamente, como você vê ali na audiência do chat no YouTube, por exemplo. Mas eu ainda acho que o cara da TV aberta é mais chato, entendeu? Porque ele quer uma coisa mais quadradinha. Não, ele quer a notícia pra ele, assim. E o cara que tá ali no chat, ele quer meio que participar da transmissão. Ele quer dar um pitaco, ele quer falar, ele quer elogiar, ele quer que você mande um abraço. Ele não tá muito ali pra criticar o que foi feito, entendeu? Ele tá mais pra opinar, porque ele tem esse espaço. No Campeonato Paulista, a gente fazia enquetes dentro do chat do YouTube. Foi pênalti ou não foi pênalti? A galera queria votar ali, dizer sim ou não. Então, sabe, o retorno é muito mais automático e é um retorno diferente. As pessoas estão ali meio que para participar da transmissão. Eu acho que da TV aberta, a pessoa quer muito mais criticar, né? Quer que o comentarista fale o que ela pensa do que realmente pensa o que ele quiser. Eu acho que as diferenças estão muito mais aí na questão, além do público, né? O que eles participam e criticam da transmissão. Bacana. Alex, mais uma pergunta? Pra mim tá ótimo aqui, cara. Obrigadão. Então, a gente só tem a agradecer, Alexandre, obrigado por participar. Se você quiser deixar o arroba pro pessoal seguir. Legal, obrigado. As redes sociais, YouTube. Tá bom, eu tenho um canal no YouTube que tá bem devagarzinho, mas é Alexandre Oliveira Jornalista. Eu coloco ali, eu participo do Cancelados toda terça-feira, né, com o Ale Oliveira, com o chefe Benedetti, com o Baran, então eu transmito no meu canal, é uma opção para vocês também, é muito legal. Eu tenho um canal sobre relacionamentos, olha que legal. Olha só. Eu tenho um canal sobre relacionamentos, discutindo relacionamentos, que eu faço com uma psicóloga amiga minha, a gente faz só sobre relacionamentos, sejam amorosos, afetivos, de trabalho, então a gente vai circulando. E é legal, é como se fosse uma terapia gratuita. É importante mesmo. E tem meu perfil no Instagram, que eu mostro bastidores de quando eu estou trabalhando, né? Alexandre Oliveira _, jornalista no Instagram, para você seguir. Por exemplo, eu vou para a Copa do Mundo no Catar, você vai poder ver e acompanhar de perto, né, os bastidores. Eu faço transmissões de basquete, amanhã volto ao NBB, vai poder ver um bastidor também. O que mais que tem? Meus trabalhos em si, o media training que eu vou fazer no fim do mês. É muita coisa. Mas eu preciso de mais trabalho, não? Se tiver trabalho, me manda. Não, maravilha, a gente agradece, Alexandre. Pessoal, agradeço a todo mundo que participou. Segue o arroba do programa que a gente vai ter um bastidores de como foi esse evento, arroba Futebol no Mundo Streaming. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem o 4º e último episódio. Fiquem com Deus.